Quantas vezes você já reconheceu erros, mas continuou fazendo a mesma coisa? A ponto de não conseguir vencer esse ciclo de pecados, de erros. Me diz uma coisa, quantas oportunidades Deus já lhe deu para mudar de atitude e você insistiu em voltar para o mesmo erro? Se você se enquadra nessa situação ou já viveu coisas semelhantes, eu quero te convidar a mergulhar comigo nesse devocional Bíblia, papel e caneta. Hoje Deus tem palavras para ministrar o teu coração e hoje nós estamos em Êxodo, capítulo de número 9, tá? Pega a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Você pode fazer um favor bem rapidinho? Se inscreve no meu canal, vai, se inscreve no meu canal, entra lá, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Todo dia estou postando vídeo, tá, sobre esse devocional no livro de Êxodo. Olha como começa o versículo primeiro. Olha, depois o Senhor disse a Moisés. Depois de tantas coisas, tá? Há uma promessa de Deus de liberdade, mas a promessa não chegou ainda. Então, depois de tantas coisas, talvez de tantas coisas que você está vivendo, depois de tantos erros, depois de tantos acertos, o Senhor ainda fala. O Senhor ainda tem palavra para dizer para você. Ó, vá a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, você tem um Deus, tá? Moisés representa os Hebreus. Deus está falando assim, ó, eu sou o Deus de vocês. Diante da prisão de Faraó, nunca se esqueça, eu sou o seu Deus. Sabia que só isso aqui já é motivo para nós ficarmos aqui há muito tempo? Nós podemos parar aqui, porque diante de qualquer adversidade que você esteja passando, nunca te esqueças, Deus é o seu Deus, Ele está contigo, e Ele está te dizendo, deixa meu povo ir, para que me preste culto. Aqui, ó, deixa meu povo ir. O povo hebreu está escravizado, tá? É escravo dos egípcios. A grande questão é, para que você quer usar sua liberdade? Olha, deixa eu escrever aqui para você entender. Porque muitos de nós queremos libertação de algumas áreas. Pedimos para que Deus nos livre de algumas coisas. Agora, libertação, para quê? Qual é o propósito que você pede libertação a Deus? Tá, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque não adianta você pedir libertação se não for para adorá-lo. E sabe por que algumas áreas ainda não houve libertação na sua vida? Exatamente para isso. A libertação que você pede é para glorificar o nome do Senhor? Glorificar o nome desse teu Deus? É para prestar adoração a esse teu Deus? Porque senão não tem propósito. Aí o Senhor continua a dizer, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos. Esse teu Deus, entenda que a mão dele sempre vai estar. Não só sobre você, tá? Mas também sobre tudo aquilo ou todos aqueles que te perseguem ou tentam te aprisionar. Então, não é a sua mão que tem que pesar sobre os inimigos. Não é a sua mão que deve pesar sobre os problemas. Entenda que aqueles que têm um Deus, é a mão do Senhor que traz juízo. Entrega na mão do Senhor. Entrega na mão dele, porque na mão dele tem juízo. Ó, o Senhor trará praga sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas. Tudo que Faraó usava como riqueza, Deus está falando assim, ó, eu torno em fragilidade sem a minha bênção. Tudo aquilo que te traz poder, recursos, sem a minha bênção, Faraó, sem a minha bênção, eu torno em fragilidade. Sabe por que eu estou falando isso aqui para você? Sabe, na verdade, por que Deus está falando isso para você? Porque às vezes nós estamos correndo atrás de coisas, de bens, de coisas que vão nos dar condições. Mas do que adianta ter tudo isso sem a mão dele? Do que adianta ter tudo isso se ele não for o nosso Deus? Isso tudo se torna em fragilidade. Deus está querendo dizer, olha, o que você deve buscar é a minha mão. O que você deve buscar é me adorar. É que eu seja o seu Deus. Porque se
se acontecer isso, ainda que você esteja num deserto, eu torno o deserto em bênção. Você consegue entender isso? Consegue pegar essa palavra? Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Ó, Deus está falando que vai lançar uma praga. Tá? A praga era terrível sobre os rebanhos. Mas aqui olha o que o Senhor está falando. Mas o Senhor fará distinção entre os filhos dele e os do Egito. Ó, a praga está vindo sobre o território dos egípcios. Mas Deus não permitirá que os filhos deles venham viver a praga. Por quê? Porque Deus faz distinção. Os filhos do Senhor e tudo aquilo que pertence a eles, Deus faz distinção. Deus faz separação entre você e aquilo que é do Egito. Vamos avançar o texto? Vamos avançar? Vamos avançar? Avança comigo agora. Olha, vamos avançar para o versículo 11. Versículo 11. Vem comigo, versículo 11, olha. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas. Isso aqui já é outra praga, tá? Aqui já é a sexta praga, a praga das feridas, tá? Olha, nem os magos. Se lembra aqueles magos que primeiro se levantaram, querendo fazer a mesma coisa, né? Só que tem momento que Deus mostra que o poder humano tem fragilidade. O poder humano tem limite. Poder humano tem limite. Deus quer mostrar. Tem pessoas que já se acham poderosas, né? Autoridades que se acham poderosas, mas o poder humano tem limite. Há situações em que só Deus pode intervir. A medicina não pode, o juiz não pode, o político não pode, o dinheiro não pode, aí tem que recorrer a Deus. Engraçado, tá vendo? Aqueles que antes tentavam imitar os sinais de Deus agora acabam sendo envergonhados. Os magos não podiam manter-se diante, nem perto de Moisés conseguia chegar, de tamanha úlceras que estavam sobre eles. Olha aqui o versículo 26, deixa eu só consertar aqui para ficar melhorzinho. Olha, então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Depois de tudo isso, todas essas pragas, ele manda chamar. Disse-lhes, desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo que somos culpados. Orem ao Senhor. O perseguidor agora está pedindo para orar. Está vendo a afronta? Agora está pedindo para você clamar. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Chega! Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Agora a sabedoria de Moisés. Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei a mão. Porque se Moisés ora ali, ele pode ser morto. Você consegue entender que existe tempo para tudo? Você precisa de sabedoria e discernimento. Quando eu sair da cidade, eu vou erguer as mãos em oração ao Senhor. Olha, você não ergue as mãos diante do problema. Olha o que Moisés está nos ensinando. Você deve erguer as mãos sempre diante do Senhor, em oração ao Senhor. A sua mão deve ser erguida ao Senhor. Sua mão deve ser erguida na dificuldade, na guerra, não é ao Senhor. É assim que você tem que fazer. E aí, olha o que acontece. Quando o Faraó viu que a chuva e o granizo, os trovões haviam cessado, pecou novamente. Obstinou-se o seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido. Me diz uma coisa. Essa atitude de Faraó aqui parece com a de quem? Hein? Essa atitude aqui de Faraó lembra quem? Seja sincero, seja sincero. Não lembra a nossa atitude? Quantas vezes nós clamamos ao Senhor, pedimos a Ele uma intervenção, pedimos a Ele para mudar, e aí quando Ele muda o quadro, nós voltamos, aqui a pecar novamente. Sabe por que algumas coisas ainda não foram transformadas definitivamente por Deus em nossas vidas? Porque nós estamos ainda num ciclo de pecado. A palavra de Deus hoje é abandone. Deus está falando assim, chega de arrependimento superficial. Arrependimento superficial não transforma. A dureza do coração impede você de experimentar plenamente a vitória,
a misericórdia e o amor de Deus. É hora de você romper. Tenha um coração humilde a ponto de reconhecer erros e de fato abandonar. Chega de deixar para amanhã. Chega de voltar à origem. Chega de novo de dar brechas, de dar oportunidades ao erro. Chega disso. Deus quer libertação. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa cessar os erros que você sabe que você tem cometido. Amém? Deus falou o teu coração? Se Deus falou o teu coração, eu quero pedir para você compartilhar essa palavra com algum amigo, alguma amiga, teu grupo de WhatsApp, tá? Se você não assistiu os vídeos anteriores, ó, tá aqui o vídeo anterior, tá bom? Do capítulo 8. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, e eu vou te esperar com muito carinho no próximo vídeo do Bíblia, Papel e Caneta. Que Deus te abençoe.